Salmo 32, Davídico, poema. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. O sentimento de culpa é um dos afetos mais perturbadores e destrutivos da alma humana. Ele normalmente aparece quando interpretamos que algo que fizemos ou desejamos fazer transgride um padrão que temos do que é justo, do que é bem, do que é verdade. A culpa, portanto, revela que há uma divisão estranha existente em nosso ser. Uma parte deseja a transgressão e outra que avalia, que qualifica, que julga o que desejamos ou o que fazemos. Podemos desejar e, ao mesmo tempo, reprovar o próprio desejo em nós. O apóstolo Paulo discorre um pouco sobre isso em Romanos 7. Sentir-se culpado não é algo necessariamente ruim e destrutivo. A culpa pode exercer uma função reparadora e adaptativa, pois é um alerta de que estamos agindo de modo indevido e que precisamos corrigir nossa rota e assumir responsabilidades. O ser humano é um ser de consciência profunda e de moral e ética significativa, e por causa disso também o sentimento de culpa nele pode exercer uma função destrutiva de autorremissão, que é quando o ser humano busca lidar com a culpa punindo a si mesmo de algum modo na vida. Isso pode ocorrer de modo consciente ou até mesmo de maneira inconsciente no indivíduo. O salmista Davi compartilha neste salmo em particular seu testemunho, escrevendo sua experiência com o sentimento de culpa, que carregou por algum tempo e as consequências que esse sentimento produziu em sua vida, enquanto ele não elaborou esse processo adequadamente na graça de Deus. Esse testemunho de Davi é muito valioso porque contém alguns elementos fundamentais que podem nos ajudar tanto na compreensão como na elaboração adequada desse sentimento em nossas vidas. Podemos agrupar esse testemunho em dois blocos. Primeiro, podemos observar que ele faz uma certa descrição de sua experiência de culpa, caracterizando-a como, primeiro, uma angústia sufocante. No versículo 6, ele apresenta comparando as muitas águas que se levantam. E no versículo 7, ele equipara a preservação da culpa à preservação da angústia. Porque, de fato, o sentimento de culpa produz uma sensação de mal-estar existencial e aperto no peito, sufocante, decorrente desse sentimento de um dever não cumprido. Segundo, ele aponta que o sentimento de culpa pode produzir uma desintegração do ser, quando afirma no versículo 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia ou dolo ou falsidade, conforme algumas traduções. Isso aponta que o sentimento de culpa não processado pode produzir uma dupla personalidade, como uma forma de fuga, de camuflagem, como uma maneira de não lidar consigo mesmo. Uma administração inadequada do processo de culpa pode gerar tanto uma alma torturada em demasia, que sofre exageradamente o seu erro, como também uma alma dissimulada, que trata de modo artificial sua consciência culpada, negando, racionalizando ou minimizando o seu erro. Naturalmente, isso vai gerar uma desintegração do ser e a pessoa viverá de um modo artificial, teatral. Terceiro, o salmista também demonstra que a culpa contida pode convergir em manifestação de enfermidades psicofísicas. Ele diz no verso 3, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava. A ligação e a atuação de nossa mente em nosso corpo é mais estreita do que supomos. A nossa mente pode punir nosso corpo como forma de autorredenção, tanto com comportamentos que impõem autossofrimento, como também desencadear várias enfermidades no corpo ou nas emoções, úlceras, paralisias, depressão, câncer, entre outras coisas, como forma de quitar essa dívida da culpa, que naturalmente será em vão. No verso 4 ele diz, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. A alma culpada do salmista estava punindo seu corpo como forma de expiação.
Em quarto lugar, observamos no salmista que o sentimento de culpa não processada produz uma apreciação negativa de Deus. No versículo 4, ele declara de modo dramático: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Deus deixa de ser a sua alegria, seu prazer, e passa a ser seu terror, sua ameaça, um carrasco obstinado em penalizá-lo diuturnamente. O sentimento de culpa não elaborada é profundamente torturador, pode fazer da experiência religiosa um grande tormento. Mas há um segundo bloco neste salmo, onde Davi testemunha que conseguiu elaborar adequadamente a sua culpa quando resolveu deixar-se ser acolhido pela graça de Deus. Por um tempo ele tentou em vão fugir, em desculpas, em busca de autorremissão, mas quando ele resolveu se render à graça de Deus, teve uma grande surpresa. No versículo 5 ele diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi agora experimenta o perdão e o poder restaurador da graça de Deus após reconhecer e confessar suas culpas diante de Deus. E ele descreve sua experiência como de alguém que teve uma grande surpresa, um espanto. Ele não previa que seria algo tão maravilhoso, ao ponto dele encorajar de um modo entusiasmado no verso 6, portanto que todos os que são fiéis aqui são os que têm fé, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Ele está entusiasmado e vai descrevendo sua experiência de um modo vigoroso e contente, descrevendo a graça de Deus como uma experiência de abrigo. No verso 7 ele diz: tu és o meu abrigo. Quando Davi elabora sua culpa na graça de Deus, Deus deixa de ser agora uma ameaça e passa a ser proteção e abrigo. Segundo, ele traduz sua experiência com a graça de Deus como uma experiência de canções alegres. No verso 7 ele diz: tu me cinges de alegres cantos de livramento. A sua experiência com Deus não resultou uma canção dramática, uma canção triste, oprimida. Ao contrário, surge festa, surge canções alegres de libertação, de alívio. Terceiro, ele também descreve a experiência com a graça de Deus como uma experiência de perdão. No versículo 5 ele diz: eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A graça de Deus é lugar de perdão, de restauração, de uma verdadeira remissão de culpas e de pecados. Mas, em quarto lugar, ele apresenta a graça de Deus como sendo uma experiência da verdadeira felicidade. Ele declara nos versos 1 e 2, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. O ser humano busca refúgio para a felicidade em muitas coisas, mas a verdadeira felicidade está na experiência de comunhão profunda com Deus e com os outros. E isso somente a graça de Deus pode proporcionar. Davi descobriu isso, e feliz seremos se descobrirmos isso também em tempo. Como você tem lidado com suas culpas? Tem se refugiado em quê? Em desculpas, em autodefesas, em acusações aos outros, em autopunições, em ações beneméritas para não parecer tão grave a sua situação? Em que você se refugia? Fuja desses recursos inúteis. Aconselho a fazer o que Davi fez. Refugie-se na graça de Deus. Sua vida não precisa ser refém de seus erros e pecados que você cometeu em seu passado. Sua alma não precisa viver em fuga obstinada de Deus. Refugie-se na graça de Deus e você terá uma grata surpresa. A surpresa de desfrutar a felicidade, o acolhimento libertador, que é a experiência da comunhão com o Deus eterno e gracioso. Medite nisso.